qual seria o jeito certo de começar a treinar a corrida se você já tem uma genética privilegiada, né? Você nunca treinou corrida, você não faz ideia de quais são os treinos de corrida de rua, mas você sempre trabalhou, sempre foi uma pessoa ativa, você já até inclusive experimentou ver qual é a sua velocidade nos 100 metros. Putz, cara, você conseguiu 12 segundos no 100. Ou então você é uma pessoa que trabalhou na roça, sempre já chegou a fechar aí nos canavial 16 minutos em 5 km. Caramba, tem uma genética top, só que não faz ideia do que significa treinar corrida. Então vou te passar uma visão bem interessante para que você possa se beneficiar da melhor maneira possível no tempo vindouro. Se você não acompanha Everson HMS no Instagram e no Telegram, tá chovendo de conteúdos top por lá, beleza? Diariamente. Se você não me conhecia, eu sou o Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Desde já, os meus agradecimentos a todos os meus patrocinadores. Se você estiver precisando de suplementação, a Botica Raiz entrega para o Brasil inteiro e tem benefício com o Everson HMS. Dr. Gustavo Zawich Leite Lopes, o Dr. Marcos Eduardo Giacomini também são profissionais espetaculares se você estiver precisando se recuperar de alguma lesão. Zé e o Marciel também, que me dão total suporte aqui nas academias da minha cidade, a minha grande assessoria Pé de Vento, se você estiver precisando também. Cara, é o seguinte, quando você está começando a correr e não tem a menor noção, é claro que o trabalho conjunto, no que diz respeito à resistência e velocidade, são fundamentais, fazer um trabalho conjunto. Só que veja só, no seu começo de carreira, ali quando você começar a treinar, uma vez que você já fez ali um mês, por exemplo, de treinos mais rodados, para começar a entender o que significa rodar, o que significa rodar leve, o que significa rodar moderado, e você já está com uma noção razoável disso, digamos aí depois de um mês de treino, depois de 2 meses de treino, o que é interessante você se ligar? Pense nos seus últimos testes que você fez antes de conhecer a corrida de rua. Como eu exemplifiquei no início, por exemplo, você é um cara que já conseguiu fazer os 100 metros em 12 segundos. Putz, isso é um sinal de que o quesito velocidade pode ser uma virtude sua. É claro que 100 metros é algo anaeróbico, né? Se você quer se tornar um corredor de longa distância, é interessante que você faça pelo menos um teste de 300 ou 400 metros. Apesar de ser uma distância curta, mas é onde você vai trabalhar um pouquinho mais a questão do oxigênio. Se você conseguir manter uma velocidade rápida, tipo, sei lá, fazer os 200 metros para 33, 400 metros para 1,15, 1,12, é um sinal cabal de que você realmente tem o quesito velocidade como uma habilidade, né? Como algo nato, vamos dizer assim. Ou que você conquistou em razão da sua cultura aí, né? Da sua rotina. Se você já tiver o quesito velocidade como uma vantagem, é interessante que, se você não tem um acompanhamento, trabalhe um pouco mais o quesito resistência. Por quê? Porque a velocidade você praticamente já tem. Não é que você não deva trabalhar a velocidade, sim, você deve. No entanto, dê um foco um pouquinho maior no quesito resistência. Como que se faz isso? Na sua semana, dependendo de qual volume que você esteja correndo, experimente fazer um pouco mais de treino ritmado para segurar aquela velocidade que você já tem. Experimente fazer um pouco mais de treinos longos no estilo progressivo. Todos esses treinos, quando são feitos por bastante tempo, por 40 minutos, por 1 hora, trabalha bastante essa questão da resistência aeróbica e vai acabar otimizando a sua velocidade. Mas eu não estou dizendo que você não deva fazer treino intervalado, treino de tiro, sim, deve. Mas talvez não seja necessário nem você fazer 2 vezes por semana, de repente você fazendo 1 vez por semana, como já é uma virtude sua, como já é uma qualidade sua, melhor dizendo. Então, fica essa dica. Se você for um atleta agora que sempre correu em zona rural, ou então não necessariamente em zona rural, mas você já tem por questões genéticas, talvez você já tenha um condicionamento aeróbico legal,
De repente seja interessante você dar uma prioridade nos treinos intervalados, né? Depois, claro, que você já tiver ganhado uma estrutura. E como que faz esse passo inicial, Erson? No primeiro mês, no segundo mês, já tem dicas aí no canal que eu falei a respeito disso. Se eu lembrar, eu deixo no card. Mas enfim, depois que você já ganhou uma estrutura, é interessante você se lembrar, putz, antes de eu começar a correr, quanto que eu estava conseguindo fazer no 5K? Putz, estava fechando para 16, para 17 minutos. Rapaz, então significa que para longa distância eu tenho um aeróbico legal. Então de repente seja interessante eu otimizar um pouco mais a minha velocidade em si, né? Porque, veja só, se você consegue fazer 5K, tudo bem que é uma distância curta, mas se você consegue manter aí um pace aí de 3,20, 3,30 no 5K, cara, para você fechar uns 10K ali na casa de 34, 35 minutos, próximo dos 30, é no estralo de dedo. Por quê? Porque já tem um sinal cabal de que você tem a resistência aeróbica. Então é interessante você dar um foco um pouquinho mais especial no quesito velocidade em si. Como que você faz isso? Fazendo um pouco mais de treino de tiro. 3 vezes por semana? Não, acho muito. Para amador, 3 vezes por semana é muita coisa. No máximo 2 vezes por semana. Mas aí você pode focar um pouco nos tiros de 400, tiros de 300, tiros de 200. Vai deixar as rodagens de lado? Jamais. É um trabalho conjunto. No entanto, ao invés de você fazer um alto volume semanal, de repente não é interessante você fazer aí 90, 60, 70 km de volume semanal. De repente com 45, com uns 40 km de volume semanal, você já consiga ter uma evolução brutal. Por quê? Porque como você vai focar só em mais... Não só, né? Mas você vai dar uma ênfase no quesito velocidade, você diminuindo esse volume, você não corre sérios riscos, né, de se lesionar e ao mesmo tempo você otimiza ainda mais a sua velocidade. Eu espero que você consiga captar o que eu quis passar nesse conteúdo. A intenção aqui é sempre te agregar o máximo de valor possível. Permaneça focado, centrado. Hoje para todos sempre. Hoje à noite, live de Erson HMS no Telegram e no Instagram. Conteúdos top diariamente.